Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui a paradinha do café para pensarmos um pouquinho sobre o conceito de transferência e sobre o processo analítico. Pense comigo assim, imagine transferência como sendo algo desse tipo. A história da vida de uma pessoa sendo contada em quadrinhos. Como se fosse uma história em quadrinhos, certo? E nós temos, então, um episódio dessa história que vai sofrer um recalcamento, certo? Então, esse quadrinho, ele desaparece da consciência, né? Some do pré-consciente na forma de memória e ele fica, então, alojado no inconsciente, recalcado. Ele não consegue fazer um retorno como acontece com os elementos que estão no pré-consciente. No lugar, fica um vazio de memórias, um vazio de informações tipo ideias, né? O complexo ideo-afetivo deixa fora daqui as ideias desse complexo, porém fica livre aqui o afeto pertinente a esse episódio. Ele fica lá, de uma maneira livre. Essa história agora, ela perdeu uma conexão com a ausência desse quadrinho. Então, o que começa a ser feito para que haja uma coerência, uma conexão? Esse afeto que está livre aqui começa a ser projetado em elementos da atualidade. Né? Então, pessoas, situações são elementos da atualidade. E o sujeito vai começar a repetir. Então entra aqui o conceito de repetição. Ele vai repetir com elementos da atualidade o mesmo conteúdo que foi recalcado. Não da mesma forma, mas que possam trazer consigo o mesmo tipo de afeto. Isso por si só já é transferência. Eu transfiro para elementos da atualidade, para os personagens da atualidade, o afeto que era destinado aos personagens originais. Ok? Esse é o nosso primeiro ponto. Estão pedindo para a gente exemplificar, né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui fictício, né? O conteúdo recalcado sempre é da ordem de alguma coisa que causaria uma desestruturação. Por exemplo, uma castração mal feita. Não uma castração feita com severidade, com tirania, que vai causar uma entrada meio desajustada dessa pessoa, desse sujeito, em uma estrutura neurótica. E acontece que, digamos que essa relação com a figura paterna que originou a castração e que talvez tenha pecado pelo excesso, tenha sido recalcado aqui a experiência da castração, envolvendo o pai e a castração propriamente dita, né? O afeto que estava presente nesse episódio era o medo. Então vamos colocar aqui como exemplo, né? O medo da castração pudesse vigorar aqui nesse momento como o afeto principal. O que vai acontecer? O episódio do conflito com o pai vai ser recalcado, porque não seria possível uma convivência com essa figura paterna, sentindo dela um medo, ao mesmo tempo que ela também é desejável. Então, recalca-se essa experiência, porém o afeto de medo ele continua livre. E porque ele continua livre, ele vai ser projetado nos novos elementos da atualidade, né? Então, a pessoa vai passar a ter na sua vida medo de situações adversas. Toda vez que um fator externo, o que é um fator externo? Qualquer experiência do seu cotidiano, e esse fator externo tiver alguma ligação com a castração, vai imediatamente evocar esse complexo que vai descarregar a sua energia psíquica na forma de medo, vai despertar aqui o seu afeto, que é o medo, e esse afeto vai ser projetado, transferido para elementos da atualidade.
aí a pessoa vai ter medo do outro, né? O pai aqui é um outro, então ela passa a ter medo desse outro. E o outro atual aqui pode ser o patrão, que tem uma relação de provedor, né? Medo do emprego, ele passa a ter medo de não dar conta do emprego, de perder emprego, de aceitar desafios. Pode ser também um medo com relação ao próprio mundo, né? Medo do mundo. Se torna uma pessoa tipicamente medrosa diante das adversidades, dos desafios da vida. Toda vez que esse fator externo estiver evocando esse complexo, vai ser necessária a manifestação de um episódio que substitua esse com a finalidade de dar vazão na consciência dessa energia psíquica que é o afeto que está ali acumulado, certo? E esse processo, então, pode ainda sair do campo de traço de personalidade e chegar num campo ainda de patológico, onde você vai ter, como há um recalcamento, há uma neurose, e a neurose que poderia se adequar a um afeto do medo seria, por exemplo, uma fobia, né, das suas mais diversas ordens. Zoofobia, claustrofobia, fobia social, tudo relacionado a esse conteúdo inconsciente recalcado, certo? É mais ou menos assim que vai se dar essa trama de transferência, repetição e recalcamento.